Olá pessoal, estamos aqui gravando mais um vídeo de revisão de Simple Past para alunos de oitavo e nono ano. A gente já viu o verb to be no passado, vimos os verbos regulares e agora vamos dar uma olhadinha nos irregulares. Para início, nessa primeira tela, nós temos aqui uma série de erros, né? Que a gente aprendeu no verbo irregular, que o passado se dava colocando esse sufixo ed, certo? Só que aqui são verbos irregulares, ou seja, eles não vão obedecer às regrinhas. Então, o passado desses verbos aqui, ó, eat, drank, go e have, não é assim, não tem absolutamente nada a ver com essa forma que eu mostrei aqui. Isso aqui tudo está errado. Vamos ver então como que é a forma desses verbos no passado, esses verbos irregulares. Ok, vamos ver como é que fica então os verbos irregulares. O verbo eat vira ate, drink, drank, go, went e have vira had. Então os verbos irregulares, eles não obedecem aquelas regrinhas, eles têm uma conjugação própria. Então, a gente precisa saber, não tem uma regrinha para memorizar, a gente tem que saber como que eles são no passado. Então aqui alguns exemplos e uma pergunta: How can I remember that? Como que eu vou me lembrar disso? Vamos ver primeiro aqui os exemplos, né? Drink vira drank, eat ate, go went e have had. Até aqui foram os que eu mostrei anteriormente. See, que é o verbo ver, né? Ele vira saw, buy, bought, fight, fought. Sleep vira slept, find, found, make, made, lose, lost, meet, met, write, wrote. E aqui um caso do verbo read, que a grafia dele não muda, a grafia é a mesma. Obviamente muda a pronúncia, né? Read, I read a book. E no passado, read, I read a book. How can I remember that? Como é que eu vou me lembrar disso? Bom, contextualizando, da mesma forma que você aprendeu esses verbos aqui ó, no presente, de tanto utilizar, um monte de exercício aparecem esses verbos, drink, eat, go, have, see, buy. Então, de tanto a gente usar, a gente acaba aprendendo. Isso quando a gente estuda para valer, né? A gente acaba aprendendo esses verbos de tanto utilizar. A mesma coisa vai acontecer no passado, de tanto utilizar, de tanto fazer exercício, a gente vai acabar memorizando esses verbos principais que a gente usa bastante. Aqueles que a gente não utiliza, aqueles que são mais incomuns para a gente pode consultar uma lista de verbos irregulares. Lista de verbos irregulares, elas aparecem nos livros didáticos, geralmente lá no final do livro didático tem uma lista de verbos irregulares, e a gente também pode buscar na internet, a gente pode entrar no Google e pesquisar por verbos irregulares e a gente vai encontrar uma série de páginas de lugares para a gente ter acesso aos verbos irregulares quando precisar consultar. E aqui um textinho com verbos irregulares. Vamos marcar primeiro os verbos aqui, ó. Temos aqui o went, temos o saw, o bought, met, o ate, o drank, read e slept. Bom, isso aqui é um exemplo de coisa contextualizada, né? Eu poderia, num exercício no presente, dizer que eu vou ao shopping. Dizer I go to the mall. Certo? Eu estou utilizando a mesma ideia, só que contando que eu fui, porque eu estou falando de algo yesterday, estou falando de algo que aconteceu ontem. Então, I went to the mall. I saw many people there. Olha eu dizendo que eu vi. I saw many people there. I bought a new book. Aqui eu estou contando o que eu comprei. I bought a new book. I met an old friend. Aqui, ó, quem que eu encontrei? Later, we ate pizza and we drank orange juice. Contando aqui o que eu bebi e o que eu comi. At home, I read my new book. O
que eu fiz em casa, né? Eu li, o que eu li? E, finalmente, ao final do dia, I slept around midnight, lá pela meia-noite, mais ou menos, ok? Então, num exercício assim, contextualizado, a gente vai acabar memorizando, a gente vai acabar aprendendo como que se coloca os verbos aí no passado. Aqui é uma dica que eu tinha comentado, né? Você pode ir no Google, você pode digitar tanto em inglês quanto em português, né? Verbos irregulares, e você vai encontrar diversas páginas, caso você não tenha uma lista de verbos irregulares para você pesquisar. Bom, não tem muito mais o que falar em termos de regras dos verbos, porque na verdade ele não tem uma regra específica. Tem só essa diferença, né? Verbo regular, ele segue aquela regrinha do sufixo ed, e os verbos irregulares você tem que saber a conjugação deles. Então a gente vai falar um pouco sobre a forma negativa, tá? Dos verbos no passado. A forma negativa, você vai ter um auxiliar, que é esse aqui, o didn't, ele é um auxiliar de negação, tá? Então ele é como se tivesse um meu não específico para o passado. Então nessas duas frases, ó, Paul worked e Sally ate. Paul worked yesterday. Eu vou negar e dizer que ele não trabalhou, e aqui eu vou negar e dizer que a Sally não comeu isso aqui. Bom, vou usar o auxiliar didn't depois do nome deles. Paul didn't, Sally didn't. Só que é o seguinte, eu não vou precisar conjugar o meu verbo. Olha só, Paul didn't work, não conjuguei. Sally didn't eat, eu não conjuguei também. Por que isso acontece? Bom, isso é uma regra, né? Quando você usa o negativo didn't, você não precisa conjugar o verbo. Vamos imaginar mais ou menos assim. Quando eu falo Paul didn't, só esse pedacinho, ó, Paul didn't. Mesmo que eu não tenha terminado a minha frase, com essa informação, você já sabe que o Paul não fez determinada coisa, porque o didn't já te conta, é negativo e é passado. Se eu falo Sally didn't, a mesma coisa. Mesmo que eu não tenha continuado a frase, você já sabe, a Sally não fez determinada coisa. Então, se aqui eu já tenho essa informação de que é negativo e é passado, não é necessário conjugar os verbos, ok? E se eu quiser conjugar, se eu quiser colocar um ed aqui e ficar Paul didn't worked, está errado, tá? Está errado, a gente não usa essas duas informações. Mesma coisa aqui, se eu fizer Sally didn't ate, vai estar errado também, tá? Eu preciso usar essa forma negativa, o didn't, e vou manter o meu verbo sem conjugar. É assim que funciona os casos negativos. Vamos agora ver os casos interrogativos. Primeiro vamos dar uma passeada lá no presente para a gente relembrar uma coisinha aqui, ó. A gente viu isso recentemente no primeiro vídeo sobre o verb to be. Essa frase, Phil is a teacher, quando eu quero formar perguntas, eu utilizo um auxiliar. Aliás, eu não utilizo um auxiliar, né? Eu faço uma inversão. Eu pego o meu verbo aqui e vou jogar ele lá para o cantinho, né? Vou jogar ele para antes do nome. E fica assim, ó. Is Phil a teacher? Certo? Isso é uma regrinha lá do verb to be. Se fosse uma frase no passado, Phil was a teacher, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o was e colocar antes do Phil. Então, was Phil a teacher? Beleza, isso é a regrinha do verb to be. Só que para os outros verbos, tipo essa frase aqui, ó, you have a dog. Quando essa frase aqui está no presente, né? Como está aqui no caso, eu não pegava o have e jogava para cá. Eu usava um auxiliar, que era o do. E ficava assim, ó, do you have a dog? Certo? É assim que eu formava perguntas no presente. Eu precisava do auxiliar e meu auxiliar é o do. Do you have a dog? Beleza? Bom, frase no passado. Se no presente eu utilizo esse auxiliar, o do, no passado eu também vou ter um auxiliar, e é o did. É o auxiliar de perguntas. Então, olha essa frase. You had a dog. Né? Você tinha. Jane studied. A Jane estudou para o teste. Ok. Nós vamos criar agora perguntas. Olha a primeira. Com you had a dog. O auxiliar, did. Did you, e aqui obviamente vai vir um verbo aqui no meio, né? Aí eu quero chamar a atenção para uma coisa.
Eu não vou conjugar também. Eu não vou colocar Did you had a dog? Por que não? Porque isso aqui é um auxiliar de pergunta no passado. Se esse meu auxiliar já é de passado, ele já me diz, olha, o que eu vou te perguntar é no passado. Se eu falo assim, ó, did you, e não termina a frase, mesmo que eu não termine, você sabe, ele vai me perguntar se eu fiz determinada coisa, ou se eu tinha, né? Enfim, eu vou te fazer uma pergunta no passado. Então, se você já sabe pelo auxiliar que aqui é passado, não precisa conjugar. Então, did you have a dog? Did you have a dog? Estou perguntando se você tinha um cachorro. Did you have a dog? Ok? Beleza? Não conjuga o verbo. Olha aqui, ó. Jane studied for the test. Vamos transformar em pergunta. Did, que é meu auxiliar. Jane, a pessoa da frase. E o verbo que vai vir aqui? Vai ser conjugado? Não vai ser conjugado. Não vai vir assim, ó. Studied. Vai vir sem conjugar. Did Jane study for the test? Por quê? Pelaquela razão que nós falamos. O did é um auxiliar de passado, de pergunta. Então, eu já sei, a partir do momento que eu começo a minha pergunta, did, você já sabe, é uma pergunta no passado, então eu não preciso conjugar verbo. Na verdade, os verbos vão ser conjugados, né? A gente estuda essas regrinhas de conjugações e tal na língua inglesa, mas os verbos só vão ser conjugados mesmo em frases afirmativas. Em frases negativas e interrogativas, a gente vai utilizar os auxiliares, o did e o didn't. Bom, mostrando aqui como que responde, né, em perguntas. Did you have a dog? Ah, eu tinha um cachorro. Então, yes, I did. Não, não tinha. No, I didn't. Did Jane study for the test? Ela estudou. Yes, she did. Não, não estudou não. No, she didn't. Obviamente, se ao invés de Jane tivesse aqui John, por exemplo, ele, né? Eu ia responder yes, he did. No, he didn't. Ok? Bom, sobre atividades, você pode também dar uma googada depois, né? Dar uma googada. Criamos um verbo aqui, ó, googar. Você pode depois lá no Google e você pode escrever assim, ó, Simple Past Exercise. E vai aparecer um monte de páginas com exercícios sobre o Simple Past. Existem páginas bem interessantes que você faz o exercício ali digitando e quando você termina tem embaixo para você fazer a correção ali no exato momento e ver se você acertou. Você pode também depois procurar no YouTube vídeo aula de outros professores trabalhando esse conteúdo com uma abordagem diferente dessa que a gente está trabalhando aqui, com uma abordagem mais sala de aula. E enfim, você tem uma série de opções na internet para você ampliar aí os seus conhecimentos. Tá ok? Meu recadinho final, recadinho de sempre, né? Wash your hands, lave as mãos. Vamos lavar as mãos, é a forma mais eficaz hoje de prevenir contra o vírus. E, if it's possible, se for possível, stay home, stay safe. See you.